Aí, né? Na página 123, abre aí. Guerra do Vietnã, né? Vamos finalizar aí o assuntozinho, né? Vamos lá, ó. Eu vou para a leitura e vou explicando para vocês. Lendo e explicando, beleza? Olha aí, ó. A Guerra do Vietnã. Apoiados pela China, os vietnamitas superaram a ocupação francesa em 1954. E naquele mesmo ano foi realizada a Conferência de Genebra, né? Nela foram reconhecidas a independência do Vietnã, do Laos e do Camboja. E definiu-se ainda que o território do Vietnã independente seria dividido em dois, né? Então você tem aí, antes mesmo da Guerra do Vietnã, você já tinha uma divisão, né? Entre você tinha ali uma ocupação, né, dos franceses nessa região, tanto que parte do Vietnã fala francês, né? É uma das línguas oficiais do Vietnã, é o francês, justamente porque eles tiveram uma ocupação ali durante um determinado período, eles tiveram a ocupação, né? Os franceses ocuparam essa região do Vietnã. A China, ela consegue, o Vietnã, com a ajuda da China, consegue se tornar independente. Não só a China, como Laos e Camboja também se tornam independentes naquela região. E o Vietnã vai acabar sendo dividido em dois, né? O Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, né? E isso vai fazer com que ocorra também uma divisão ideológica. Assim como na Coreia, que a gente viu que ocorreu uma divisão ideológica entre a parte do Norte e a parte do Sul, também no Vietnã vai acontecer uma divisão de ideias, né? De ideologias aí. Daí também que vai surgir a guerra por conta dessa diferença de ideologia, né? O Vietnã do Norte, sob o comando de Ho Chi Minh, tornou-se a partir de então uma república socialista alinhada à União Soviética e à China. Já o Vietnã do Sul, liderado pelo presidente Ngo Dinh Diem, passou a ser aliado dos Estados Unidos, ou seja, é uma divisão ideológica. Lembrem que esses países, tanto União Soviética quanto Estados Unidos, estão em busca de influenciar os outros países, por isso que você tem essa divisão, né? Os territórios sempre são ali influenciados ou por Estados Unidos ou por União Soviética. No caso do Vietnã do Norte, teve a influência da União Soviética e da China também, que era a segunda potência aí, né? Vamos lembrar que as duas principais potências do mundo nesse momento da Guerra Fria é Estados Unidos e União Soviética, é o que a gente chama de mundo bipolar, né? Com dois polos, Estados Unidos e União Soviética, né? Essa é a divisão aí. E esses países vão tentando influenciar outros países, que é o caso do Norte e do Sul do Vietnã, beleza? Em dezembro de 1960, oposicionistas ao governo do Vietnã do Sul, que ficaram conhecidos como Vietcongs, né, vietnamitas comunistas, organizaram uma resistência ao regime. No ano seguinte, os Estados Unidos enviaram auxílio militar e econômico para conter esses opositores e impedir a expansão do comunismo na região. Ou seja, mais uma vez aí os comunistas tentam, de certa forma, invadir o sul ou influenciar o sul do Vietnã, que era de influência capitalista dos Estados Unidos, e isso vai fazer com que os Estados Unidos mande reforço e mande suplemento armamentístico, né? Armas, suplementos bélicos, para poder conter esse avanço comunista. Esses comunistas se chamavam Vietcongs, né? Tem uma música, inclusive, do Engenheiros do Havaí que fala um pouquinho sobre essa guerra, né? Uma música bastante famosa aí do Engenheiros do Havaí, né? Que eles falam desses Vietcongs. Vietcongs seriam esses vietnamitas do norte, né? Comunistas, certo? Apesar de todo o aparato bélico e tecnológico dos Estados Unidos, enfrentaram uma guerra de guerrilhas. Os Vietcongs, por sua vez, não contavam com o mesmo aparato bélico, revertendo a situação por meio do apoio popular e do conhecimento do território, que é uma questão que os Estados Unidos não reconhecem até hoje, né? Os Estados Unidos não reconhecem que ele perdeu essa guerra para o Vietnã. Na verdade, os Estados Unidos e o Vietnã do Sul tinham muito mais armamentos e condições de vencer a guerra do que a galera ali do norte, né? Que recebeu apoio, mas não recebeu tanto apoio assim
da União Soviética. Então, como é que essa galera conseguiu dar grandes baixas no exército estadunidense? Através da guerra de guerrilha, né? Eles conheciam bastante o território vietnamita, né? E contavam com o desconhecimento dos americanos naquele território. E isso fez com que eles fizeram lá as guerras de guerrilha, ou seja, as emboscadas, né? Tem até um filme que fala, um documentário que fala sobre os vietnamitas ficavam embaixo ali, né? Em túneis subterrâneos, embaixo, eles conseguiam ouvir o que os americanos estavam falando ali acima, então eles ficavam ali estrategicamente. Então foram assim que eles conseguiram obter grandes baixas no exército americano. Os Estados Unidos até hoje não admitem essa derrota, mas os Estados Unidos acabou se retirando do Vietnã após esses momentos, né? Sabendo do apoio do Vietnã do Norte aos Vietcongues, os estadunidenses iniciaram bombardeiros de Nepal, fósforo e agente laranja sobre os comunistas civis que davam auxílio aos guerrilheiros, ou seja, é a guerra química, né? Eles usaram materiais químicos aí como o fósforo e o agente laranja, né? Então isso foi muito cruel também, porque eram os produtos que definhavam as pessoas, né? Maltratava bastante as pessoas que recebiam esses gases, né? O gás de fósforo e o agente laranja, né? Nos Estados Unidos cresceu a rejeição à guerra e uma onda de protestos gerou forte clima de tensão política. Ou seja, os americanos eram contra a guerra. Nesse período aí, gente, é transmitido muito pela televisão essa guerra, porque era um período ali onde a televisão está surgindo, onde a televisão está se popularizando no mundo, né? Então, muitas imagens passavam ao vivo do terror lá do gás laranja, do agente laranja, do fósforo. Então você via crianças correndo, com a pele escorrendo pelo corpo, né? E isso fez com que os americanos nos Estados Unidos começassem uma onda de protestos contra contra a guerra, né? Então, inclusive uma tensão política, até que os Estados Unidos realmente se retira do país. Até porque estava havendo muitos gastos. Além de estar havendo muitos gastos, você tinha também a questão aí da comunidade internacional ser contra aquela crueldade que estava sendo feita naquela região, né? Os conflitos do Vietnã eram os primeiros a serem transmitidos pela televisão, olha o que eu falei aí. E a população que os assistia, mesmo tendo inicialmente apoiado a guerra, deixou de ver sentido nela. Durante o governo de Richard Nixon, 1969-1974, a campanha de bombardeios militares chegou a seu ápice, assim como o uso de armas químicas, muito delas como componentes cancerígenos. Não alcançando o resultado esperado, em janeiro de 1973, os Estados Unidos assinaram um tratado de cessar-fogo. Em 1975, com o exército sul-vietnamita destruído, os norte-vietnamitas ocuparam Saigon, a capital. A cidade passou a se chamar Ho Chi Minh, em homenagem ao líder comunista. Em julho de 1976, o país foi reunificado sob o nome de República Popular do Vietnã, de orientação socialista, ou seja, ocorreu a unificação, né? Como eu falei para vocês, o único desses países que durante a Guerra Fria se dividiu, o único que não se reunificou foi a Coreia, né? A Coreia continua dividida até hoje em Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? O Vietnã ele se dividiu, mas ele acabou se reunificando em 1976, né? Se reunificou com o nome de República Popular do Vietnã, com ideologia socialista, certo? Mas ele acaba se reunificando, beleza? Vamos ver aqui. Aqui tem a guerra do Afeganistão, né? No período da Guerra Fria, tanto os russos quanto os estadunidenses interessaram-se por exercer influência política no Afeganistão, uma vez que o país está localizado numa região estratégica que interliga o Oriente Médio, Índia e Ásia Central. Os soviéticos desejavam controlar o acesso ao Golfo Pérsico, enquanto os Estados Unidos buscavam conter a expansão soviética. Ou seja, mais um território aí que vai ser dividido, né, entre ideologias, com dois países aí tentando influenciar tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, né? O Afeganistão é um ponto muito estratégico geograficamente falando, ele é um ponto de passagem
além de ser um território muito rico em petróleo. Então isso desperta muito interesse naquele período e posteriormente também, né? A gente viu que em 2003, por exemplo, teve a guerra do Afeganistão, outra guerra do Afeganistão aí lá com a questão de Osama Bin Laden e tudo mais, né? A partir de 1973, as relações entre União Soviética e o Afeganistão tornaram-se mais próximas. No entanto, naquele mesmo ano, um golpe de Estado do Afeganistão derrubou a monarquia propondo uma reforma política e econômica, além do fim da corrupção. Ou seja, naquele momento, o primeiro país a tentar ali influenciar dentro do Afeganistão foi a União Soviética, né? Porém, ocorreu um golpe lá, né? A monarquia é derrubada pelo próprio povo afegão, né? Que queria um governo não corrupto, né? Em 1978, outro golpe aconteceu em Hafizullah Amin, primeiro-ministro na época, recusou-se a ceder o poder para Barack Karmal, então apoiado pela União Soviética, ou seja, nem todos aceitavam a influência da União Soviética. Daqui a pouco eu volto com mais explicação, certo?